Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa quarta-feira. Culto de milagres. Meu nome é Thiago Pinheiro, sou casado com a Marcela e Caroline, a dirigente mais bonita aqui da Adonai. Pai da Annalise e da Valentina. Elas estão ali fora, mas de vez em quando elas começam a correr pelo meio da igreja aqui. E eu estou muito feliz nessa noite, muito feliz nessa noite demais. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, aleluia. Eu costumo sempre fazer duas orações, né? Uma é como se fosse a primeira vez que você vai orar, amém? Ore como se fosse a primeira vez que você vai orar, com paixão, com aquele medo no coração, com aquela alegria de estar encontrando o Pai pela primeira vez. E ore também como se fosse a última vez, com desespero no coração. O Senhor falava no meu coração a respeito dessa noite sobre entrega. Entrega, se esvaziar. E o motivo da minha alegria, igreja, tem muito a ver com isso. O nível de entrega, amém? Depois nós vamos começar a orar. Lembre disso, nível de entrega. Entrega o seu coração para o Senhor, é você e Ele agora. Seja livre no nome do Senhor Jesus. Liberdade estar nesse lugar, igreja. Eu não falo de uma liberdade externa, eu não estou falando de coisas naturais, não. Eu estou falando dessa liberdade. Nós precisamos mergulhar nesse lugar chamado liberdade no Espírito Santo. Papai querido, no nome do Senhor Jesus, como na primeira vez, Senhor, como no primeiro encontro, como a primeira vez que eu ouvi a Tua voz me chamando, como na primeira vez, Papai, que eu orei diante de Ti, eu não sabia que palavras usar, eu não sabia como orar, eu apenas falei. Papai querido, como na primeira vez eu me apresento diante de Ti, cheio de receio, cheio de medo, mas o Teu amor, o Espírito Santo de Deus, como eu entrego, como se fosse a última vez, os meus lábios a Ti eu entrego, os meus pensamentos eu entrego a Ti, Senhor. Toma de conta agora do meu coração, meu Pai, como se fosse a última vez na Tua presença, Senhor Jesus. Eu quero me esvaziar de mim mesmo, todo ego, toda vaidade, no nome do Senhor Jesus, diante de Ti eu me apresento, Senhor, com um coração como ele está hoje. Um coração sedento por Ti. Ensina-nos o caminho, Senhor Jesus. Ensina-nos, Pai, o caminho a Te encontrar, meu Pai, com um coração sincero. Doce Espírito Santo de Deus, aumenta o nível de entrega da Tua igreja, aleluia. Aumenta agora o nível de entrega da Tua igreja, aleluia. Aquilo que só o Senhor podeis assentar.
antes de começar a palavra, de algo até engraçado. Das últimas ministrações, né? Essa é a primeira vez que eu estou ministrando em 2024. Talvez seja o motivo da minha alegria, né? E as últimas ministrações eu falava que Deus quer fazer algo. Deus quer fazer algo com a sua igreja. E o Senhor trata com muita particularidade e individualidade cada povo, cada comunidade, cada igreja e cada membro. E essa palavra é para nós, Nova Aliança Adonai, aleluia. Por isso, irmão, prepara o coração. Domingo o pastor vem para consertar tudo de novo. Aleluia. Mas eu falava nas últimas ministrações que Deus quer fazer algo. E quando virou o ano, eu sabia que eu ia ministrar hoje aqui. E eu comecei a preparar uma palavra sobre um outro tema. Eu ia falar sobre vozes proféticas, aleluia. E eu não conseguia escrever nada sobre vozes proféticas, né? E estava chegando perto já da quarta-feira, eu disse, mas Senhor, o que é que o Senhor quer que seja dito? E o Senhor disse, eu quero fazer algo. Aleluia. E a palavra de hoje é a continuidade das últimas 4 palavras. Mas eu quero dizer algo para você. Eu não sei se você consegue perceber, se não consegue, que você fique atento a partir de agora. Sobre as ministrações que vão sendo liberadas aqui do altar. E eu não falo somente da quarta-feira, não. Eu falo do sábado, dos domingos. Eu não falo somente da palavra em si, mas eu estou falando também da adoração que é expressada aqui através do louvor. E eu não sei se você percebeu, mas elas estão subindo de níveis. E eu não estou falando de intelectualidade, de proficiência. Não é disso. Eu estou falando, elas estão aumentando o nível da revelação de quem Deus é. As ministrações que estão saindo do altar, os louvores que estão sendo entoados, aquilo que está sendo liberado para conosco como igreja, seja vigília, uma peça, uma dança. Se você começar a prestar atenção, você vai ver que nos últimos meses, ou nesse ano que se passou, elas estão intensificando algo. E a gente precisa entender a forma que Deus fala com uma igreja. O Senhor o tempo inteiro Ele está falando conosco. E uma forma dele falar conosco é através daquilo que sai do altar. Quando você compreende aquilo que sai do altar e a forma que está saindo do altar, você consegue perceber que o Senhor está ajustando algumas coisas. Eu cheguei aqui na vigília, eu vim antes do culto da Aliança Jovem acabar. E eu peguei o finalzinho do culto. Fiquei querendo ter vindo antes. Mas que coisa extraordinária foi aquilo que aconteceu aqui. Não foi? Na vigília, então, que coisa extraordinária. Eu tive a alegria de participar de uma reunião do Ministério de Louvor. A pastora Tainá fez o convite, fiquei muito alegre. A irmã Michele também estava lá. E como o Senhor nos surpreendeu naquele lugar, igreja. Algo que não estava no croquis, no projeto. E Deus fez de uma forma que nos surpreendeu. Então a igreja Nova Aliança Adonai, ela está entrando nessa rota de estações. O que é uma rota de estações? Eu vou falar de uma forma mais clara para a gente entender, usando as estações climáticas. Eu ainda não cheguei na palavra, amém? Amados, nós temos no Brasil, pelo menos na nossa região são 2 estações pré-definidas, verão e inverno. Mas no Brasil em si nós temos 4 estações definidas. Essas estações, todos os anos, elas se repetem. Mas com o passar dos anos, elas vão se intensificando cada vez mais. Aleluia. O que antes era quente, hoje está mais quente. O que era frio, está mais frio. As estações, elas vão se intensificando mais. E nós, toda vez que eu falo nós, é nós, Nova Aliança Adonai,
Nós estamos entrando nessas mudanças de estações. E essa mudança de estação, o Senhor está nos levando para um lugar de intensidade. E a última ministração que eu falei que este ano seria um ano extraordinário. Eu não sei se você vai lembrar. Que Deus queria fazer algo extraordinário em 2024. Eu não sei se você lembra. Um chamado para viver o extraordinário de Deus. E eu lembro que a minha última oração foi isso. Declarando um ano extraordinário. No nome do Senhor Jesus. E eu guardei essa palavra. Gerou em mim uma convicção. Extraordinário. Mas a gente precisa entender que a nossa ótica muitas vezes é distorcida da ótica do Senhor. E essa palavra extraordinário, quando você olha com uma ótica humanista, você tem uma tendência natural de trazer para benefício próprio e muitas vezes materialistas. Eu digo, esse ano sai meu carro. A igreja não deu nem amém, pastor. Não, peraí, vamos lá. Esse ano sai o meu carro e a casa do pastor. Eu apelo logo. Aleluia. Mas eu trouxe essa palavra extraordinária para esse sentido. Mas o Senhor tinha algo a acrescentar nisso. Eu lembro que quando chegou a virada do ano, a minha oração foi essa. Senhor, esse ano vai ser o ano das coisas extraordinárias. Chega de andar de pé, uma casa maior, viagem vai ser extraordinária. Mas quando virou o ano, igreja, no primeiro dia útil do ano, eu fui surpreendido por algo que eu ainda nunca tinha vivido. No primeiro dia útil do ano, eu fui com meu pai no hospital. Eu pensava que era só mais uma enfermidade. Que a gente iria para o hospital, iria voltar, iria ser medicado, iria ser passado alguns exames, iria voltar. E assim a gente foi. Quando chegou no hospital, o médico de imediato disse, Thiago, teu pai vai ficar internado. Eu disse, tudo bem. Conversei com o pai. O meu pai, ele decidiu viver a vida dele conforme ele quis viver. Um homem que conhecia a palavra, mas rejeitava a palavra no seu coração. Um homem que era leitor das escrituras, conhecia muito bem. Quando eu ia conversar com meu pai sobre a Bíblia, eu falava assim, pai, a Bíblia diz assim. Ele diz, aonde, meu filho? Aí eu ficava, não, acho que é no Novo Testamento. Ele diz, aonde? Aí eu, por ali, entre Mateus e João, e ele ia lá e falava, meu filho, está aqui em tal lugar. Mas apesar de ser conhecedor da palavra, ele rejeitou a palavra no seu coração toda a sua vida. Decidiu viver como bem quis. Quando eu tinha ainda os 13 anos de idade, ele decidiu se separar da minha mãe. E quando ele se separou da minha mãe, nesse mesmo dia, minha mãe encontrou meu pai e pediu perdão para ele, liberou perdão para ele, mas o meu pai não pedira perdão para minha mãe. E foi se passando os anos, graças a Deus a gente conseguiu ter um bom convívio com meu pai. Não era como eu gostaria que fosse, com o pai dentro do meu lar, mas ainda assim nós tínhamos um bom convívio. E o meu pai ficou internado e eu disse, pai, tranquilo, nós vamos sair daqui com 2, 3 dias. Quando foi no segundo dia que ele ficou internado, o pai precisava receber a visita de uma especialista. No segundo dia ele já amanheceu um pouquinho mais cansado, a respiração mais ofegante. E a gente ficou suspeitando que poderia ser Covid. Que ele trabalhava no SAMU e ele tinha um contato muito direto com as pessoas que ainda tinham Covid. A gente, pai, isso deve ser Covid. Quando foi na terceira noite, ele já amanheceu um pouquinho mais debilitado. Quando, na noite daquele dia, a especialista foi visitar o meu pai. Olhou os exames, tudo direitinho, e disse, seu Antônio,
o senhor precisa de uma transferência para um outro hospital. Um hospital com mais estrutura e suporte. Mas o senhor fique tranquilo aí que a gente vai estar providenciando a transferência. E a médica não falou para o meu pai o que era. Quando a médica ia saindo, ela olhou para mim e disse: Tiago, me acompanha aqui. E ali o coração já apertou um pouco. Ela me chamou e disse: Tiago, eu preciso dizer o que o teu pai tem. O teu pai, ele está com câncer no pulmão. Em um estado avançado. A dor que ele sente nas costas e na perna é que o câncer já se espalhou pelo corpo inteiro. Então, eu lembro de algo que ela falou. Ela disse: a partir de agora, é correr contra o tempo. Mas eu voltei para onde o pai estava. Eu decidi não contar naquela noite, porque o pai já ia dormir. E aquela noite era a primeira noite que ele ia dormir sozinho lá. A gente não conseguiu encaixar alguém que ficasse com ele. Eu decidi falar isso no dia seguinte. Fui para casa, lembrando que seria um ano extraordinário. Guardem isso. Fui para casa, chamei todo mundo da família, a gente compartilhou. A gente ficou decidindo se falava ou não, se falava ou não, se falava ou não. Mas a gente decidiu que queria falar, e essa missão de falar sobrou para mim falar. Eu lembro que eu fui no outro dia, e como o pai já era da área da saúde, ele já sabia como é o comportamento dos médicos, né? E ele me chamou e disse: meu filho, e aí o que foi que a médica disse ontem? E eu disse: pai, não era o que a gente esperava. E aí eu falei o diagnóstico. Eu lembro que meu pai ficou sentado assim, e os olhos dele encheram de água, de lágrimas. Mas o meu pai não chorou. Eu nunca vi o meu pai chorando. Mas e quando eu disse aquilo, eu pensei comigo mesmo: eu tenho que aproveitar que o caminho do quebrantamento já está aberto. E eu tenho que falar de algo que eu não posso perder tempo. Eu disse para ele, disse: pai, o diagnóstico é importante que ela falou, mas eu tenho algo mais importante para falar para o senhor. Ele disse: o que é, meu filho? Ele disse: pai, tem um lugar que eu vou, que eu quero que o senhor esteja lá. E aí ele abriu um sorriso, porque ele já sabia do que era. E eu comecei a falar a tarde inteira do Espírito Santo, a tarde inteira do Espírito Santo. E a única coisa que ele falava era Quanto mais ele falava, mais eu falava do Espírito Santo. Mas eu senti do meu coração, igreja, e essa é uma experiência minha, de não fazer o convite naquele momento. Então não tenha isso como exemplo, não. Foi uma experiência minha, algo que o Espírito me direcionou. E eu costumo ser muito obediente naquilo que o Espírito fala. E eu fui para casa, não fiz o convite para ele naquela tarde. E a minha irmã foi à noite. E aí então a minha irmã me liga chorando. E eu, meu Deus, o que aconteceu? Ela disse: Tiago, o pai aceitou a Jesus. O pai orou e confessou o nome do Senhor Jesus. Igreja, no dia seguinte, o pai já amanheceu tão debilitado. E a vaga para o próximo hospital não aparecia. E a minha preocupação, igreja, era se realmente o pai tinha aceitado a Jesus. Se não era algo da boca para fora. Se aquela terra realmente tinha semeado a semente que tinha sido jogada ali. E eu ficava: meu Deus, traz uma convicção que o meu pai verdadeiramente aceitou Jesus. Eu fui lá na sexta-feira e disse: pai, como é que o senhor está? Ele disse: meu filho, eu estou muito debilitado. E ele olhou para mim e disse: meu filho, eu fui um homem que eu tenho muitos amigos, mas eu tenho muitos desafetos. E eu queria que tu chamasse cada um deles. Mas e quando meu pai disse aquilo, eu disse: meu Deus do céu. Só o Espírito de Deus, que é capaz de reconciliar o homem. E eu lembro que o meu pai disse assim: chama tua mãe. Mas quando ele disse aquilo, chama tua mãe, eu disse: meu Deus do céu. E o pai começou a chamar as pessoas, a minha mãe foi lá. Eles passaram cerca de 10 minutos, um olhando para o outro, sem falar nada, só chorando.
Quando o pai tentava falar algo, ele gemia, não conseguia falar, não porque ele estava debilitado, mas porque era algo tão pesado para ele, toda aquela história, e a mãe nunca deixou de orar pela vida do meu pai, nunca deixou de considerá-lo. Mas ali o pai foi pedindo perdão para minha mãe, foi a minha tia, foi amigos do trabalho, foi todo mundo ver ele. E cada vez que alguém entrava naquela enfermaria, ficava um silêncio absoluto. Todo mundo parava para ver aquilo. E aí foi a sexta-feira, pediu perdão para todo mundo. No segundo dia de manhã, eu fui trabalhar. Após esse dia de manhã eu fui trabalhar, minha irmã liga: Tiago, vem para o hospital agora. O pai te chamou agora. Vão entubar o nosso pai. E eu disse: meu Deus do céu. Corri para o hospital. O pai já não conseguia mais falar nada. Eu segurei na mão dele e disse: pai, vai ficar tudo bem. O senhor sabe quem está aí dentro do Senhor. Que eu falava isso para ele: pai, o Espírito Santo está aí agora. E ele disse: seu filho, eu sei. E os médicos já foram entubando meu pai. E o meu pai foi entubado de manhã. E ele ficou de manhã até 9 horas da noite, esperando uma transferência para a UTI. E ele ficou em um lugar improvisado, igreja. E ele estava sofrendo bastante porque a intubação foi improvisada. Então ele ficava lutando contra aquilo. E ele, aparentemente, você percebia que ele estava sofrendo verdadeiramente aquilo. Igreja, aquilo me incomodou tanto que eu fui orar e disse: meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? E o Senhor de prontidão respondeu no meu espírito: o teu pai está se consertando comigo. O teu pai se consertou com homens, mas agora é preciso subir um clamor, e o teu pai está subindo um clamor agora. Deixa ele aí. Ele está se consertando comigo. E quando foi naquela noite transferir o meu pai para a UTI, meu pai foi para a UTI. No primeiro dia que ele estava na UTI, a gente foi pegar o boletim médico. Nada favorável, só que eu lembrei de algo. Eu lembrei que uma vez o meu irmão foi para a UTI dado como morto. Eu disse: se o Senhor fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Quando foi naquela noite, eu recebi a visita, o Fábio e a Lidiane foi lá. E eu falava que o Senhor tinha dito que este ano seria um ano extraordinário. E eu disse assim: Fábio, esse ano vai ser um ano extraordinário e o Senhor vai fazer de novo. Quando eles saíram de casa, já era próximo de meia-noite, eu disse: eu vou passar a noite inteira orando. Porque assim como o Senhor já tirou o meu irmão do UTI, dado como morto, Ele vai tirar o meu pai. Mas e quando eu coloquei o meu joelho no chão, o Espírito do Senhor falou: te levanta, porque eu já fiz o extraordinário na vida do teu pai. Mas e quando eu levantei, o telefone tocou. Era o meu primo dizendo: Tiago, o hospital ligou. Teu pai acabou de falecer. Mas eu ainda precisava enxergar o que é o extraordinário de Deus com a ótica de Deus. O extraordinário de Deus é quando o homem que decidiu viver a sua vida como bem quis viver, se lançou aos prazeres dessa terra, em seus últimos dias encontra o Espírito de Deus e converte o seu coração ao Senhor Jesus, se conserta nessa terra. Esse é o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus é quando o Espírito faz algo que só Ele sabe fazer, igreja. É quando alguém que não consegue enxergar, volta a enxergar. Quando alguém que não consegue andar, volta a andar. Esse é o extraordinário do Senhor Jesus. Lucas 5:26 diz assim: todos ficaram atônicos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. No capítulo 5 você tem a pesca maravilhosa, você tem a cura de um leproso, você tem a cura de um paralítico. E eu estou falando, igreja, dessa revelação de Deus para nós, Nova Aliança Adonai. E esses dias meu coração se preocupou, igreja, com algo que eu preciso compartilhar aqui com vocês.
A minha preocupação era se essas palavras não estão sendo lançadas ao vento. Qual é a resposta que eu e você estamos dando para aquilo que está sendo liberado do altar da igreja? Não haverá culpados por inocentes. Já tem um tempo que as coisas começam a fluir. Já tem um tempo que algo começa a ser liberado. Eu estou falando para nós como igreja. Já tem um tempo que a atmosfera ela começa a mudar. Mas eu fico me perguntando, será se nós estamos ouvindo aquilo que o Senhor está falando? Será se as palavras conseguem durar até na segunda-feira, até na quinta-feira, até domingo de manhã? Qual é a resposta que nós estamos dando para isso? Que Deus quer fazer algo. Não pense que é fácil você chegar e dizer Deus quer fazer algo. Quando você vai ministrar de novo, Deus quer fazer algo, Deus quer fazer algo, Deus quer fazer algo, Deus quer fazer algo. Mas eu creio, porque nós somos uma igreja de promessas. Nós somos uma igreja de palavras proféticas. Nós somos uma igreja que se move no espírito da igreja. E nós precisamos entender o que o Senhor nos chama e como viver isso. Convido você a abrir lá em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, no versículo 14 ao 21. É a oração de Paulo aos Efésios. E por que ir para esse texto? Porque tem preciosidades que o Senhor quer falar conosco para que a gente possa viver esse nível que o Senhor está nos chamando como igreja. Eu me alegro profundamente, meu Deus do céu, porque os céus estão se movimentando. Toda vez que está perto de acontecer algo, o inimigo ele sempre se levanta. O inimigo sempre traz poeira, confusão, divisão. Por isso, igreja, olhe para o Senhor Jesus nesse tempo. Igreja Nova Aliança Dona, olhe para o Senhor Jesus nesse tempo. Paulo estava preso. Paulo estava nas grades, impedido de pregar, impedido de visitar. Mas Paulo não estava impedido de orar, igreja. Paulo ele podia orar pela situação em que ele estava passando. Paulo ele podia orar para que o Senhor tirasse ele daquela prisão. Paulo podia orar para que o Senhor livrasse ele da morte. Mas Paulo ora por outra coisa. Aleluia. Quero ler com você. Por essa razão, a minha versão diz por esta causa. A gente vai lendo e falando um pouquinho. Aleluia. Vamos assim. Paulo ele começa dizendo por esta causa. Que causa era essa que Paulo estava orando? Paulo estava orando pela convenção dos gentios para com Deus, da unidade dos judeus para com os gentios. O que Paulo estava orando era para a obra de Deus na terra, para a obra do Espírito Santo na terra. E eu faço uma pergunta para você: quais são as causas da tua oração? E eu quero dizer algo que orar por causas próprias, amados, não é errado. Não é errado. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa algumas, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então não há erro em orar por si próprio. Não, a oração é para isso, é um instrumento de fé, uma ferramenta de luta, uma ferramenta de agradecimento, uma ferramenta para nós glorificarmos o Senhor. Então não há problema nenhum você orar por suas causas, mas há uma causa maior, igreja. Se nós queremos viver esse extraordinário de Deus, nós precisamos entender que há uma causa maior. Há uma causa que aquece o coração de Deus. Há uma causa que move os céus. É a causa da reconciliação de homens perdidos para com o Senhor.
é a causa da reconciliação de homem para com homem. E Paulo ele continua, a versão diz: me ponho de joelhos diante de ti. Eu faço uma pausa aqui. Os judeus oravam de pé. A Bíblia em si, ela não declara a forma, a posição que você tem que orar. Aleluia. Em Salmos 95, 6 diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. O recado que Paulo estava dizendo era: o meu Deus é o Deus que eu adoro. Tem uma palavra que ela ficou muito conhecida no nosso meio, que é devocional. Aleluia. Aleluia. A gente costuma dizer assim: eu já fiz o meu devocional, faça o seu devocional, 5 passos para fazer o devocional. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. Quanto que no teu devocional tem de adoração a Deus? A adoração é você entregando algo a Deus. Não distorça essa palavra devocional. O quanto de adoração a Deus você tem entregado. O quanto você tem clamado ao Senhor por algo verdadeiramente, entregando tudo de si a Ele, porque tudo pertence a Ele. E Paulo dizia: me ponho de joelhos, por esta causa me ponho de joelhos. Como está o teu nível de adoração? Aleluia, Jesus. Paulo ainda continua, pode ir avançando. Paulo ainda não começou o conteúdo da oração, esse é o anúncio da oração. Pode avançar no versículo. Que toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Mas agora eu quero declarar algo. Em nome do Senhor Jesus. Paulo fala de uma igreja que peleja no céu, na terra. Uma igreja que peleja nessa terra, mas é uma igreja que triunfa no céu. E eu quero declarar que esse é o nosso destino, igreja. O nosso destino como igreja nessa terra é pelejar na terra e triunfar no céu. Sabe, esse versículo acalentou e acalmou tanto o meu coração quando meu pai partiu. Apesar do pouco tempo que ele conheceu a Jesus, mas saber que há um lugar que nos espera também. Então eu quero declarar algo sobre a nova aliança Adonai. Nada vem fácil, aleluia. Nada virá fácil sobre essa igreja. Por isso haverá uma intensa peleja. E eu estou falando a nível de oração. É por isso que eu falei por esta casa. Eu estou falando a nível de oração. Por isso eu convoco aqueles que são intercessores dessa igreja. Aqueles que ainda não são intercessores, mas que têm um chamado de oração nesse tempo. Que comecem a clamar no nome do Senhor Jesus por aquilo que Ele quer fazer nessa igreja. Que os seus joelhos se dobrem diante do Senhor. Porque nós temos uma causa preciosa. Nós temos um chamado precioso sobre nós. Por isso que os nossos joelhos devem dobrar em adoração por uma causa da expansão do reino de Deus. Amados, eu quero declarar algo sobre esta igreja no nome do Senhor Jesus. Antes de começar o culto, eu estava falando com o pastor. Pastor, a gente tem um problema que é um templo maior. Mas o templo maior não significa apenas um espaço maior. Um templo maior não significa uma estrutura melhor. Um templo maior não significa um lugar mais agradável. Se você está olhando com essa ótica, de novo, mude a ótica, porque essa é a ótica naturalista. O que nós estamos falando é de almas para Jesus.
O que nós estamos falando é de algo precioso. É de algo precioso, amados. Uma alma para Jesus, é disso que estamos falando. Por isso comece o fervor da oração nessa igreja. Essas palavras não vão ser lançadas no vento. Comece o fervor da oração pela causa do Senhor. Não te preocupe com as tuas causas. Não te preocupe, não pense que se você deixar de orar por você, para orar pela causa do Senhor, Ele não vai ver as tuas causas. Não te preocupe com isso, porque antes de tu levantar, o Senhor já sabia do teu deitar. Por isso comece a orar pela igreja, aleluia. A igreja que vai triunfar. Comece a orar pela igreja. Comece a orar pela igreja. Comece a orar pela vida dos nossos pastores. Comece a orar pela pastora Patrícia, pastora Tainá, pastor David, pastor Lucas, a pastora Francilene, os chamados pastorais que já estão às portas. Comece a declarar isso. Comece a declarar isso. Comece a declarar isso no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos avançando. Agora começa de fato o conteúdo da oração de Paulo. Aleluia. Paulo diz assim: para que, está igual a minha versão aqui, para que segundo as riquezas da sua glória, aleluia, aleluia. Amados, Paulo reconhece a grandeza de Deus, para que segundo as riquezas da tua glória. Paulo reconhece um Deus criador, o Deus do impossível, e nós temos que lembrar disso todos os dias. Não há nada e nem ninguém maior que o nosso Deus. Não há situação, circunstância, causa, enfermidade, vício, nada maior que o nosso Deus. Ele é o Deus da causa impossível e nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos entregar isso para o Senhor Jesus. Então lembre, nós temos uma causa para orar. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor Jesus. Nós fazemos parte de uma igreja triunfante que vai se manifestar na terra. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Paulo continua: que vos concedas, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus, o Espírito Santo já habita em nós. Já somos revestidos com o Espírito Santo, Ele já está habitando em nós. Mas nesse tempo, para nós, nova aliança, Adonai, o Senhor está dizendo: seja fortalecido no Espírito Santo. Quando Pedro retornou do Eifol, a primeira ministração dele aqui, que ele falou sobre o Espírito Santo. Já tinha um bom tempo que nós não direcionávamos palavras para o Espírito Santo. Mas o Senhor está começando a se revelar de tal forma, amados, para que nós sejamos fortalecidos no Espírito e no homem interior. O homem interior fala de intimidade. O que há de mais íntimo dentro do homem é aquilo que está no seu interior. Eu não estou falando de vestimenta, eu não estou falando daquilo que está fora, aquilo que é visível. Eu estou falando da intimidade, do secreto, aquilo que só você e o Senhor conhecem. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: é aqui que eu vou começar. O Espírito Santo de Deus está falando que é esse o caminho, igreja. Aquilo que Deus quer fazer, Ele não vai começar de fora para dentro. Aquilo que Deus quer fazer não vai ser visível a primeiro momento. Mas aquilo que Deus quer fazer em nós vai começar do nosso interior. É de dentro para fora. Por isso não te admires, igreja, quando chegar um tempo de arrependimento, um tempo de confessar pecados enterrados que não foram resolvidos. Não te admire quando isso começar a vir à tona, porque o Senhor vai começar a fazer algo. O Senhor vai começar pelo Espírito do homem, e eu estou falando homem, mulher, criança, jovem, adolescente, idoso. O Espírito Santo vai começar a fazer.
O Espírito do Senhor vai começar a fazer, igreja. Comece a ansiar isso no teu coração. Comece a desejar isso no teu coração. Paulo continua: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. E agora, como assim que Cristo habite em nossos corações? Se o Espírito Santo já habita em nós, e o Senhor Jesus, que eles são um. Deixa eu dizer algo, igreja. Tem muita gente dizendo que está cheia do Espírito Santo, mas não sabe o que é amar de verdade. Tem muita gente dizendo que está cheia do Espírito Santo de Deus, mas não conhece o amor de verdade. Tem muita gente dizendo que cuida de pessoas, mas não sabe o que é amar. Muita gente ministrando palavras bonitas, mas não sabe o que é amar verdadeiramente. Há muita adoração saindo do altar de gente que não conhece o que é o amor. Por isso que Paulo está dizendo é que Cristo habite no coração. Paulo está falando de um nível de amor, igreja, e eu estou falando para nós. Se hoje é o teu primeiro dia nessa igreja, e se tu estás decidindo andar conosco, tu já está debaixo dessa palavra, mano. Não vá fugir. Você ouviu, aleluia. Não vá fugir. E o texto continua: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Igreja, nós precisamos conhecer verdadeiramente o amor. Igreja, nós precisamos mergulhar nesse lugar. O texto continua, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo. Em 1 João 4,8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Coríntios 13 diz assim: permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. E eu quero dar uma pausa no amor. Ah, igreja do Senhor Jesus, isso me incomodava tanto, sabe? Tinha vezes que eu subia no altar e ministrava uma palavra e eu falava assim: meu Deus, será que eu sentia amor por aquelas pessoas? Isso me incomodava tanto, é o amor, porque nada faz sentido. Nada faz sentido um culto extraordinário sem o amor. Nada faz sentido uma adoração extravagante sem amor. Nada faz sentido ir para uma praça ministrar o nome do Senhor Jesus se eu não tiver amor pelos perdidos. Nada faz sentido eu profetizar se não houver amor no meu coração. Nada faz sentido eu entregar uma palavra de revelação, a gente tem uma vigília queimando aqui no nome do Senhor Jesus, se no nosso coração não arder a chama do amor. Nada faz sentido. Por isso o Espírito vai começar conosco, e guarde isso no teu coração, igreja, amor. Nós vamos entrar nesse nível de amor que nós ainda não entramos. O nível da revelação do amor de Deus, que ainda nós não entramos, nós não conhecemos. O amor de Deus sendo manifestado no nosso meio, para com a igreja e para com aqueles que estão lá fora. O Senhor quer intensificar isso dentro de nós. E o ápice dessa mensagem é a continuidade do versículo. No versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O Senhor vai mudar um pouco a estrutura da nossa igreja. O Senhor vai mudar um pouco a estrutura do conhecimento, da revelação de Deus da nossa igreja. Homens de autoridade, mulheres de referência no meio da igreja, o Senhor vai começar a levantar nesse tempo. O Senhor vai mudar um pouco a nossa mentalidade, igreja do Senhor Jesus. O Senhor vai mexer com as tuas estruturas, a tua maturidade no teu coração. O Senhor vai direto no teu coração. Não vai ter mais rodeios diante do Senhor. Os teus pensamentos vão começar a mudar. Aquilo que tu avalia como certo e errado, Deus vai começar a mudar no teu coração. A palavra diz: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
mas aquilo que Deus quer fazer. Ele vai começar a derramar sobre nós a sua presença. Mas Ele vai começar a derramar sobre nós como chuva no meio da igreja. As palavras que aqui foram ministradas e liberadas, as canções que aqui foram entoadas, as profecias que foram entregues, o nome do Senhor Jesus chegou o tempo de ser cumprida. O extraordinário de Deus, no nome do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor vai mudar na maturidade da igreja, por isso que o Senhor vai mudar na revelação de pensamento da igreja, porque quando as coisas começarem a acontecer, quando as coisas começarem a se manifestar no nosso meio, somente uma igreja que é madura no Espírito Santo consegue lidar com a revelação do Espírito Santo, através da manifestação extraordinária do amor de Deus. Por isso prepara a tua casa. Prepara o teu coração para esse tempo. O Senhor falou que o dia Ele iria passar no nosso meio. Aleluia. Sabe? E o motivo... Aleluia. E o motivo da nossa alegria é que o Senhor vai passar no nosso meio, igreja. Eu lembro que uma dessas vigílias, o Senhor liberou uma palavra que passou despercebido para a igreja. O Senhor falava que se a igreja não chorar no templo da igreja, o Senhor colocaria um motivo no meio da igreja para que a gente chorasse. Eu não entendi isso até ver o meu pai morto no meio da igreja e eu começar a chorar. E eu entendi o preço da mensagem que o Senhor deu. Igreja, chegou a hora de chorar. Nós precisamos chorar diante do Senhor para que o Senhor não coloque motivos para que a gente venha chorar. Eu tive que sentir na pele. E quando eu vi o meu pai morto aqui, que eu chorei, eu lembrei daquilo que o Senhor falou. Eu te darei um motivo para tu chorar no meio da igreja. Por isso te prepara, igreja, para esse tempo. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Chamar os irmãos aqui na frente. Até agora eu não sei, pastor, o que é que o Senhor quer fazer. Mas eu vou chamar os intercessores e os pastores aqui na frente. Você que faz parte da intercessão, que não está servindo hoje, vem aqui para frente também. Fica aqui na frente, nós vamos orar.